Fui mandado para o inferno para observar o mundo espiritual das almas. A minha ida para aquele lugar foi para sentir as dores do inferno. Hoje, eu sei o que é um tormento. Apanhei de demônio, senti o que é uma experiência real de tortura que me deixou doente mesmo voltando para a terra. Testemunho do ex-ladrão Juan, cidade de Catacamas, Honduras, ano de 1985. Irei relatar o meu testemunho de arrebatamento quando fiquei preso no inferno. Quando voltei para a terra, as marcas das facas estavam no meu corpo, o que causou espanto para a igreja. No meu corpo tinha marcas da queimadura que deixou muito assustado. Fui ao médico para passar remédio para cicatrizar as queimaduras e nada aconteceu. Continuei com as marcas do sofrimento como prova que estive lá no inferno. Mesmo dormindo na minha cama, ouvi as almas gritando socorro e tinha pesadelos constantes nas noites. Toda vez que fechava os olhos para dormir, parecia que estava no escuro. Me sentia como se tivesse voltado para aquele lugar. Comecei a dormir com as luzes acesas e a minha mãe orava muito para minha recuperação. Eu apanhei muito no inferno. Fui liberto. Eu matava quem me desafiava. Hoje amo os que zombam de mim e me maltratam. Antes que me agredisse, estava morto. Hoje eu sou insultado e agredido. E quando me batem, sinto mais amor por eles. O que eu sofri no inferno não se compara com uma surra dos homens. Quando eu era maligno, dava almas para o diabo, tirando as suas vidas, e hoje ganho almas para o Senhor Jesus. Quero recompensar todas as vidas que entreguei para o inferno ganhando almas. Faço qualquer sacrifício por Jesus, até largo a minha família para fazer a sua obra em lugares longe. Só eu sei o lugar de onde Ele me tirou. Me libertou daquele espírito homicida e me livrou daquele lugar terrível. Se Jesus quisesse me deixar ali, Ele poderia. Eu era mau. Não havia me convertido e pertencia àquele lugar, no inferno. Pela vida que eu vivia ali, era a minha morada. E se ficasse eternamente, Jesus seria justo. Se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus, eu estaria naquele lugar até os dias de hoje. Hoje sou evangelista e levo a sua palavra ao mundo. Irei explicar para vocês que ser arrebatado ao inferno para ver as almas em tormento é uma coisa. Agora, ser arrebatado e ser atormentado é outra coisa diferente. Eu senti na pele o que as pobres almas sofrem no inferno. A partir desse testemunho, vocês terão mais amor para com as almas que ainda estão vivas na terra. E se tu tens o coração de Cristo, irá fazer de tudo para ganhar almas e não deixá-las partirem para esse lugar de tormento. Eu não desejo o inferno nem para o pior assassino e mais malvado do mundo. O inferno é tão terrível que não foi criado para pessoas, e sim para os demônios. O inferno é um lugar de punição. Vou começar a contar o meu testemunho. Sou um ex-ladrão e hoje servo do Deus vivo. Os meus pais sempre foram cristãos, mas eu cresci assistindo filmes de tiroteios, serial killer, psicopatas que matam as pessoas. E um grande desejo de fazer maldade tomou conta do meu coração. Naquele momento, abri um canal de possessão, dando legalidade no meu coração, e foi possuído por espírito sanguinário ainda criança. Eu comecei a matar gatos e cachorros da vizinhança pelo prazer de vê-los morrerem lentamente. Ainda na adolescência, violentei uma moça que não queria namorar comigo. E ainda ameacei de matá-la se contasse. Eu era maldoso, não sentia remorso e nem piedade. Comecei a usar revólver para roubar. A minha natureza estava cada dia ficando mais parecido como uma fera. Não irei falar as minhas atrocidades para não tirar a beleza do meu encontro com o Senhor Jesus nesse testemunho. Eu virei um ladrão e um monstro.
Os meus pais sofreram muito por me tornar essa pessoa. Não era isso que eles queriam para mim. Comecei a discutir na vila onde eu moro e o número de inimigos só aumentava. A polícia não conseguia me pegar pelos crimes de roubo. O lugar onde eu morava é violento, com muitos roubos e homicídios. Eu não era o único que fazia maldade. O espírito sanguinário e o do roubo me deixaram pior. Eu havia se transformado em um homem abominável. Até que a polícia me prendeu e fiquei muitos anos na cadeia recebendo maus tratamentos. Tudo aquilo me deixava mais revoltado e o meu plano era cumprir as minhas penas e cometer muito mais crimes quando saí. Queria se vingar dos tratamentos desumanos que sofria. Quando cumpri a pena, voltei para a casa de meus pais. A minha mãe, sabendo das minhas intenções, começou a orar e a jejuar pela minha vida, para eu não voltar a fazer as mesmas coisas. A minha mãe já orava por mim há mais de 20 anos e resolveu aumentar mais o tempo de oração. Os meus pais lutaram por minha alma e venceram na oração. Eu digo para as mães não pararem de orar pelos seus filhos. Posso afirmar, se não fossem as orações de meus pais, estaria queimando no fogo do inferno. Estava revoltado por ficar em presídio cheio de homens perigosos, dividindo a mesma cela com eles, em condições de vida precária. Os funcionários do presídio tratavam todos como animais, enquanto os criminosos ricos tinham condições melhores nos presídios que pareciam mansões. Os demônios sabiam da minha revolta e colocavam pensamentos de matar pessoas inocentes que não tinham nada a ver. Não podia se vingar dos policiais, mas podia nas pessoas inocentes. Os meus pais oravam pela minha salvação e pedia para Deus não me deixar tirar vidas de pessoas inocentes. Eles jejuavam pela minha vida. Até que um dia senti um sopro no meu ouvido e uma voz dizia: "Mate, se vingue, descarregue a sua raiva." Então peguei o revólver e uma voz dizia no meu ouvido: "Filho, não faça isso. Não tire a vida da minha imagem e semelhança. Toda vez que matar uma pessoa, está matando a mim, a minha imagem." Eu pensei que era meu pai. Fui ao quarto dele, mas não estava lá, somente minha mãe orando. Depois lembrei que o meu pai ainda não tinha chegado do trabalho. Era umas 10 horas da noite. Eu estava na cozinha, querendo sair para matar alguém. Senti uma legião de demônios entrarem no meu corpo para fazer matar as pessoas. Quando tentei abrir a porta de casa para sair, o meu corpo foi paralisado. A minha mãe orava pela minha vida. Naquele momento, ela entrou em uma guerra espiritual pela minha vida, contra os demônios. A legião queria me levar para fazer o mal, mas o meu corpo foi paralisado pela oração. Nem os demônios que estavam dentro de mim conseguiam se mexer. A minha cabeça começou a doer. Parecia que tinha gelo dentro de mim. Vi uma espada encostada no meu peito. Quando olhei para a pessoa que segurava a espada, era um homem de branco e com asas. Sentei-me no chão e levei as mãos na cabeça por causa da dor. Deitei no chão aos gritos e a minha mãe correu até a mim. Eu havia soltado o revólver no chão. A minha mãe correu até a mim e começou a orar. O meu espírito já não estava no corpo. E vi a minha mãe clamando a Deus para não me deixar morrer. De repente, fui transportado para uma dimensão escura. Um mundo diferente que não é a Terra. Um mundo sombrio, tenebroso e de trevas total, fora do nosso planeta. Nunca tinha visto um lugar tão feio e horrível fora do nosso mundo. Quando entrei ali, o meu coração apertou de medo. Senti calafrios e gelo na alma.
preferia voltar para o presídio onde estava e passar pelos tratamentos desumanos por 1.000.000 de vezes do que estar naquele lugar. Olha, igreja, o sofrimento que passei naquele lugar me fez chorar como um bebê querendo a sua mãe. Nenhuma pessoa da terra conseguia me fazer chorar. Eu tinha um coração duro e não sentia medo de ninguém. Mas naquele lugar, o medo se manifestou em mim. A atmosfera demoníaca é de causar gelo na espinha. O sofrimento que passei no presídio, se comparando com o que passei no inferno, é um paraíso. Pelo menos no presídio, mesmo se alimentando mal, eu comia e bebia. Ninguém me atormentava e nem mutilava o meu corpo. Os minutos de dor que passei naquele lugar pareciam uma eternidade. Lá não existe contagem de tempo, por não ter dias e noites. Fiquei 1 hora preso no inferno, que parecia 10 anos que estava lá. A minha entrada ao inferno me deixou perplexo, assustado e com muito medo. Um homem valente que agora tremia de medo. Então um morcego gigante me pegou pelas garras, senti as unhas penetrarem em minhas costas. Ele voava comigo pelos ares escuros e densos do inferno. Esse demônio morcego me jogou perto de um lugar onde me encontrei com um demônio de 3 metros. E esse demônio disse: "Tu és valente?" Senti muito medo que estremecia por dentro. E ele me pegou e jogou dentro de uma cela. O meu peso era insignificante, parecia um isopor quando aquele demônio me suspendeu. Eu vi uma pessoa que estava na outra cela pegando fogo. Dentro daquela cela quente, em chamas, pensei que estivesse sozinho. Uma força invisível que estava lá dentro me feria sem parar. Sentia suas garras cortando meu corpo com as suas unhas que pareciam facas. Ouvia o barulho das unhas de aços amolando umas nas outras e sentia uma lâmina fina cortando meu corpo. Suas unhas pareciam giletes e ao mesmo tempo agulhas que furavam meu corpo. A minha pele estava cheia de furos e cortes profundos. Comecei a gritar sem parar por causa das dores, até que fiquei sem voz. Eu gemia de dor, rangia os dentes e mordia a língua. A minha cela era tão pequena, parecia uma jaula. E o sentimento de solidão tomou conta de mim. A saudade de minha família só aumentava. Tudo que na terra não tinha valor para mim passou a ter. Uma gota de água, um caroço de uma fruta, uma planta ou uma brisa do vento. As pessoas que para mim não significavam nada agora eram valiosas. Os meus inimigos que estavam na terra agora eram meus amigos e estava disposto a perdoar eles. Senti saudades de meus pais. Nunca dava importância para eles, mas naquele momento eram as pessoas mais importantes da minha vida. Eu me arrependi de ter desprezado os meus pais. Eles foram as pessoas que eu mais machuquei. Você que é cristão, trate bem seus pais. Nunca maltratem as pessoas que ainda não são cristãs. Vivam em união com os irmãos de sua igreja. Hoje, valorizo a minha vida e a das pessoas também. No inferno, esse pecado atormentava a minha mente. As pessoas que eu fiz mal e o modo leviano que as tratei passava como um filme na minha cabeça. Sentia dores fortes na cabeça e o cérebro pegava fogo ao ponto de explodir. Sentia uma fumaça saindo do meu crânio. A minha consciência de todos os pecados cometidos estava pesada. Isso nunca tinha acontecido comigo. O meu sofrimento era tão terrível que as gotas do meu suor se tornaram em sangue. A gritaria das almas do inferno ao mesmo tempo afetou a minha audição. Os gritos de socorro e desespero me deixaram louco. Quando voltei à terra, fiquei surdo por 2 dias e com a mente perturbada.
Os meus pais chamaram a igreja para orar pela minha vida. No inferno fiquei com a garganta seca de tanto gritar. Senti muita sede de água. Me lembrei quando desperdiçava água na terra. Me lembrei da comida que jogava no lixo por causa da fome naquele lugar. Senti muito sono e cansaço, mas não tinha descanso e não podia dormir. A cela pegava fogo e consumiu meu corpo igual a palha. Pessoas que eu havia matado queria trazer as suas vidas de volta. Me arrependia por causa da consciência. Estava colhendo todas as minhas maldades. Queria voltar à terra para ser um homem bom e recomeçar do zero. Arrependia-me dos panfletos da palavra de Deus que joguei fora sem ler e das palavras dos meus pais que não escutei. Desprezava os conselhos dos meus pais quando falavam de Jesus. Me arrependia por não ter dado valor às pregações e de zombar dos cristãos. Lá no inferno, o pecado não passa desapercebido. Tudo é recordado. Não fica um pecado que o ser humano não se lembre. Aquele lugar faz você se lembrar de tudo. Sofri os maiores graus de punição da consciência. E ainda um demônio atormentado me afligia naquela cela. No começo, eu não conseguia ver o meu companheiro de cela. Mas com a permissão de Deus, pude enxergar. Aquele demônio me atormentava 24 horas sem descanso. Ele não se cansava e não deixava eu descansar nem por um minuto. Ele é peludo, igual a um cachorro de cor preta. Então um anjo veio me resgatar daquele lugar. Ele abriu a minha cela, me tirando daquela jaula. E juntos subimos para a terra. O anjo me levou em um lugar na terra, onde vi um demônio-chefe falando com seus subordinados a respeito das redes químicas que distribuem remédios para farmácias. Eu perguntei ao anjo o que eles estavam tramando. E o anjo disse: todas as redes de remédios fabricadas nos laboratórios não foram criadas para curar as pessoas, e sim para controlar suas enfermidades. Esses remédios apenas controlam as doenças. Tudo isso é um plano de Satanás para escravizar as pessoas, deixando dependente desses remédios, drogando seu corpo. As pessoas vão gastar o seu dinheiro com esses remédios a vida toda e nunca serão curadas. Esses remédios causarão outros problemas para quem são dependentes. Deus criou as plantas medicinais para curar o corpo. A cura das enfermidades não está nos laboratórios químicos. Tudo está na floresta. A solução da cura está na natureza. E Satanás criou seus meios artificiais de engano. O anjo me levou em um laboratório químico onde os engenheiros envenenavam as sementes antes do plantio. Eles mexiam com as alterações genéticas das sementes, manipulando a criação de Deus. Aqueles frutos nasceriam mais rápidos e maiores do que o seu tamanho natural. E as suas colheitas seriam mais rápidas do que o normal por causa das modificações realizadas nas sementes. O anjo disse: o homem quer mudar aquilo que Deus criou para ganhar dinheiro mais rápido. O anjo me mostrou muitas químicas nas plantas. Tudo isso é venenos injetados em nossas alimentações, que pensamos em ser naturais. Isso está acarretando variedades de enfermidade por causa dessas químicas. Os produtos que vêm enlatados, carnes embaladas, cheias de conservantes. O mercado oferece muita alimentação química que não são naturais. Câncer, diabetes e problemas de vasos entupidos, má circulação do sangue, enxaquecas e problemas cardíacos são frutos de uma má alimentação. Temos que orar por nossa alimentação antes de consumir. Eu vi na visão os demônios envenenando toda a alimentação da terra. O anjo me levou até uma casa muito grande de luxo. Um homem muito rico fazia rituais em uma parte de sua casa. Eu vi o espírito se materializando e assumiu a aparência de um homem. Esse espírito assumiu
uma aparência de homem e chamou o dono da casa, que se assentou na mesa com o demônio em forma humana, e beberam o vinho. Esse homem é político, é um satanista que tem muita intimidade com esse demônio. Ele conseguiu ser eleito não pelos votos populares, mas por causa do pacto. O demônio colocou ele no poder. Então o anjo me levou para os ares e estávamos em cima do mar. Olhei para as águas e vi um abismo espiritual nas profundezas do mar. Alguns demônios se soltaram do abismo e ficaram no fundo dos mares. Alguns se materializam na forma de sereias, outros em animais marinhos estranhos. E ficavam na beira do mar, e pessoas até conseguiam ver, acreditando que sereias existem. Muitas pessoas até gravavam e tiravam fotos de animais marinhos estranhos que desapareciam de repente. Essas são aparições demoníacas, mais um sinal da vinda do Senhor Jesus. As pessoas estão vendo os demônios com os próprios olhos como aparição de extraterrestres. Esses demônios estão deixando de ser invisíveis e começam a se revelar para as pessoas. Outros estão aparecendo com as suas formas físicas. Os povos não entendem que são os demônios e pensam que são monstros de filmes, mas são demônios. Eles não têm noções das coisas espirituais que estão acontecendo. Os demônios querem ser vistos pelas pessoas porque sabem que elas pensam em contos de fadas e muitos, para fortalecer as mentiras, dizem até que duendes existem. Eu vi na visão, quando caminhava com o anjo, uma cortina espiritual se abrindo. Sem entender, pedi explicação para o anjo, que me disse: quanto mais essa cortina se abre, mais os demônios se revelarão para o mundo que está cego e nunca acreditará em suas existências. Os demônios querem falar e caminhar no meio do povo como pessoas humanas. Eles não querem mais ficar invisíveis. Só não fizeram isso porque Deus não permitiu. Quando as cortinas espirituais se rasgarem, os demônios assumirão o controle total do mundo no reinado do anticristo. Não haverá mais diferença entre o mundo espiritual e a terra. Estará misturado todos os espíritos com as pessoas humanas. Os seus desejos é se materializarem em pessoas inteligentes para facilitar contato com as pessoas e as controlar através de palavras de persuasão. O anjo disse que o Senhor Jesus não tem permitido que isso acontecesse por causa das orações da igreja. Essa foi a mensagem revelada que eu tive. Depois que saí do inferno, fiquei 2 dias doente de cama. A minha mãe, preocupada, pediu para a igreja interceder por mim. Estava com dores na alma, sentia aflição por dentro. A minha dor era mais que física, dores espirituais. Aquelas causadas pela mutilação que sofri na alma. Quero falar para a igreja: valorize aquilo que Deus lhe deu, o seu casamento, a sua família e o seu ministério. Tenha paciência com seus familiares e com os membros de sua igreja, assim como Jesus teve paciência com vocês quando ainda estavam no mundo. Busque a Deus e reflita nas pequenas mudanças que está acontecendo em sua vida. A sua vida espiritual está passando por um processo de transformação. Aos poucos, Deus está trabalhando. E não é da noite para o dia, mas esse processo de santificação irá ter o seu fim quando Jesus voltar. A sua preocupação lhe tem tirado a vontade de orar e buscar a presença de Deus. Ele tem acordado você na madrugada, mas você prefere dormir em vez de orar. Tem se preocupado com as tarefas do dia a dia e correndo sem parar em busca de coisas que não acrescentam nada na vida de vocês. Todos os dias é a mesma rotina. Pare um pouco e pense: o que tem feito para Deus? Remova tudo aquilo que faz mal na sua vida espiritual. Elimine todos os pensamentos do passado que traz amargura, até quando vão continuar errando e aprendendo com as suas quedas, sempre pecando e não deixam de praticar iniquidade. Viver no pecado agradam vocês tanto que não querem largar.
Não há temor em seus corações? Até quando vão entristecer o Espírito Santo com os seus pecados? Por que reclamam de suas vidas e dizem que Deus não lhe abençoa? Quando é para agradar a Deus, não querem, mas cobram as suas bênçãos. Só sabem criticar com tudo de ruim que acontece ao seu redor. Mas quando recebem uma bênção, não sabem nem glorificar a Deus. O Espírito Santo tem tocado em seu coração para deixar o pecado, mas tu tens resistido à sua voz suave. Estão indecisos, sem saber se servem a Deus ou não. Pensam demais, mas não sabem agir. Não oram, não vivem a palavra e ainda querem ser usados por Deus. Como irão crescer espiritualmente se são acomodados? Cadê as suas reações de fé e oração diante dos obstáculos que impedem de se tornar vasos de honra? Se levantem diante de Deus e assumam uma posição, ou vão viver uma vida que desagrada a Deus. Eu fiz parte da Confederação dos Pastores. Denunciei os falsos profetas que fazem parte da Confederação. Fui chamado de traidor e desligado da Confederação. Esses falsos pastores tentaram me matar, pagaram dinheiro aos homens sanguinários para tirarem a minha vida. Deus me deu livramento e usou um homem rico para pagar a passagem. Hoje moro fora do país e faço missões pelo mundo e viajo. Eu oro a Deus que ilumine a cada caminho. As pessoas que ouvem esse testemunho, que Jesus conceda força e perseverança a todos. Amém.